Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nessa segunda parte da série sobre modelos atômicos, lançaremos um olhar sobre a estrutura interna do átomo. Os experimentos realizados por Thomson não forneciam informações diretas sobre como os elétrons estariam organizados dentro do átomo, mas na época ele considerou que o mais lógico era imaginá-los homogeneamente distribuídos. Essa ideia começou a mudar após a descoberta da radioatividade, que revelou a estrutura interna do átomo. Radioatividade é um fenômeno natural no qual isótopos de certos elementos químicos emitem energia e partículas carregadas eletricamente. Isso acontece porque alguns átomos são instáveis e se fragmentam em partículas menores, que são liberadas a altíssimas velocidades. Um exemplo disso são as chamadas partículas alfa. Na época de sua descoberta, sabia-se apenas que possuíam massa e eram carregadas positivamente. Hoje sabemos que uma partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, corresponde ao núcleo de um átomo de hélio que perdeu seus 2 elétrons. No início do século XX, o pesquisador Ernest Rutherford propôs um experimento para verificar o modelo atômico de Thomson. Ele consistia em bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa provenientes de um material radioativo. Para descobrir a trajetória das partículas, uma tela circular foi posicionada ao redor da lâmina de ouro, feita de material fluorescente que formava pontos luminosos nos lugares em que era atingido por partículas alfa. De acordo com os cálculos de Rutherford, as partículas alfa possuíam energia grande o suficiente para atravessar a fina lâmina de ouro. A carga positiva das partículas alfa não deveria ser um problema. Se os átomos de ouro fossem como proposto por Thomson, eletricamente neutros e com os elétrons igualmente distribuídos, as partículas alfa conseguiriam se aproximar bastante. Apenas já bem perto, sofreriam pequenos desvios de trajetória conforme interagissem com a região positiva do átomo ou com os elétrons. Devido à alta energia das partículas alfa e dos átomos serem neutros e terem a carga homogeneamente distribuída, esperava-se que as partículas alfa conseguissem atravessar a fina lâmina de ouro sofrendo apenas pequenos desvios. Mas, para surpresa de todos, os resultados foram bem diferentes. A grande maioria das partículas alfa conseguia atravessar a folha de ouro sem sofrer praticamente nenhum desvio detectável. Porém, algumas poucas partículas sofriam desvios gigantescos, ou eram até mesmo refletidas de volta. O próprio Rutherford é conhecido por afirmar que o resultado era comparável a disparar um canhão contra uma folha de papel e o projétil retornar. Rutherford concluiu que a única forma de explicar os resultados seria imaginando uma estrutura bem diferente para o átomo. Ele propôs que toda a carga positiva estava concentrada num núcleo minúsculo e bastante denso, que respondia pela maior parte da massa total do átomo. Ao redor do núcleo, havia uma região muito mais volumosa, a chamada eletrosfera, onde orbitavam os elétrons. Os elétrons foram inicialmente imaginados girando ao redor do núcleo em órbitas circulares, em analogia com o sistema planetário. Ao atravessar a folha de ouro, a maioria das partículas alfa encontravam as volumosas eletrosferas em seu caminho. A massa dos elétrons é insignificante frente à massa das partículas alfa, por isso elas conseguiam atravessar direto, sem desvios. Como os núcleos são muito pequenos, a chance de uma partícula alfa colidir com eles é muito baixa. As poucas partículas que passassem próximo ao núcleo sofreriam desvios significativos, já que tanto as partículas alfa como os núcleos são positivamente carregados e se repelem. Se estivessem em rota direta de colisão, o núcleo teria uma inércia grande o suficiente para fazer frear a partícula alfa e repeli-la no sentido oposto. Lembre-se que quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo.
Investigações posteriores mostraram que o núcleo é composto por partículas positivas, os prótons, e neutras, os nêutrons. É verdade que os prótons se repelem uns aos outros, mas existe no núcleo uma outra força responsável por contrabalancear essa repulsão. Trata-se da chamada força nuclear forte, que é uma força atrativa entre prótons e nêutrons. A forma como as cargas se distribuem no átomo também ajuda a explicar por que eles se ligam uns aos outros, formando moléculas. Átomos vizinhos estarão sujeitos à repulsão eletrostática entre os dois núcleos e também entre as duas eletrosferas. No entanto, também haverá atração entre o núcleo de um átomo e a eletrosfera do outro. O balanço entre as forças de atração e repulsão é o que determinará se dois átomos formarão ou não uma ligação. Terminamos essa aula com um panorama da evolução dos modelos atômicos. Cada modelo surgiu como uma forma de explicar novos resultados experimentais, nos quais o modelo anterior falhava. Mas não tenha pressa, o modelo de Rutherford também não é o final da história. O início do século XX foi marcado por uma revolução na física, com o desenvolvimento da chamada mecânica quântica. Ela teve um impacto profundo na forma como compreendemos a estrutura atômica. Prepare-se, pois logo daremos nossos primeiros passos em direção a essa nova maneira de compreender os fenômenos físicos.